Vamos lá, gente. Um grupo de homens da nossa igreja se reúne a cada 15 dias e a gente está, obrigado, querido, está refletindo no Evangelho de Marcos. E o Evangelho de Marcos, logo de cara nesse livro, Marcos quer apresentar Jesus como rei sobre todas as coisas. Na verdade, o cabeça sobre toda a criação. Alguém que tem autoridade não apenas para perdoar pecados, mas ele também tem domínio sobre todas as esferas da criação. Um dos textos que esse autor ensinou para a gente, no grupo de homens, é o texto que fala lá da cura do paralítico em Cafarnaum. Jesus diz para aquele paralítico uma coisa que é interessante, né? Os teus pecados estão perdoados. Mas os amigos do paralítico e o paralítico chegaram ali para ouvir outra coisa. Para ouvir o quê? Uma palavra de cura. Mas os religiosos, e sempre há nos evangelhos, os religiosos de plantão, sempre com os olhos atentos ao que Jesus vai fazer ou vai dizer, e eles ficam escandalizados quando Jesus diz para aquele paralítico: os teus pecados estão perdoados. E Jesus faz isso exatamente porque percebe o discernimento deles, que dizia assim: mas para aí, quem é esse que pode perdoar o pecado? Só Deus pode fazer isso. Então Jesus diz para eles assim: para provar que eu tenho poder para perdoar pecados, eu vou dizer para esse paralítico: toma o teu leito, levanta e anda. E aquele homem sai daquele lugar ali curado. Ele sai curado do seu físico, e preste atenção, do seu coração pecaminoso. Esse é um problema que a igreja tem, né? A gente quer cura, mas não o perdão dos pecados, muitas vezes, que nos transforma poderosamente. E esse é um milagre que revela para a gente que Jesus Cristo é Senhor sobre todas as coisas. Sejam elas materiais, ou seja, o corpo, o nosso corpo, sejam elas imateriais, a nossa alma, o nosso corpo curado e a nossa alma perdoada. Mas as curas de Jesus demonstravam, então, o seu poder sobre o corpo humano, mas o poder dele abrangia muito mais. Por exemplo, ele acalma uma tempestade, e ele demonstrou no acalmar daquela tempestade que ele tem poder sobre a natureza criada. Quando ele expulsava demônios, ele demonstrava seu poder sobre o mundo espiritual, por exemplo. Quando ele ressuscitou pessoas, ele demonstrava seu poder sobre a morte. Quando ele multiplicou pães e peixes, ele demonstrou poder para prover necessidades humanas. Por que eu estou chamando a sua atenção para os milagres de Jesus? Porque eu quero que você também aprenda a adorar a Cristo como Criador e sustentador de toda a criação. É comum nós adorarmos Cristo pela sua redenção. Isso, inclusive, é que afirma os versos anteriores aos que nós vamos ler hoje, e foram lidos semana passada, quando diz que nós somos transportados ou libertados do império das trevas. Diz que ele nos trouxe para o reino do seu Filho amado, e nele nós temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Isso é maravilhoso, a Bíblia trata disso o tempo todo, mas a Bíblia não fala só de Cristo como Redentor. Aliás, antes dele ser Redentor, a Bíblia vai ensinar a gente que ele é o Criador de todas as coisas, e é isso que Paulo vai falar no texto aos Colossenses. Por exemplo, nesses 3 primeiros versos, do capítulo 1, do versículo 15 ao 20, é um hino, mas eu dividi em 2 partes hoje, para falar do Deus Criador, Cristo como Deus Criador, e na semana que vem a gente vem e fala sobre o Deus, Cristo como Deus Redentor. E ele diz, nós cantamos isso há pouco tempo em Colossenses 1, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele.
Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Quando eu chamo a sua atenção para a criação, redenção é uma maneira de resgatar aquilo que foi perdido na criação por causa do pecado. Deus redime, porque a criação, não só os seres humanos, a criação como um todo, foi afetada pelo pecado. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou para que a gente usufruísse de vida plena nele. Mas por causa do pecado e dos seus efeitos, isso ficou comprometido. Então a redenção vai resgatar o que foi perdido na criação. E a ideia é que a gente aprenda a celebrar, como eu disse, a Cristo pelo que Ele fez, pelo que Ele resgatou. O texto que a gente leu agora é um hino cristológico, uma poesia, gente, uma poesia que fala de Cristo como sendo o soberano sobre toda a criação, e fala de Cristo como soberano sobre toda a redenção. Cristo é soberano sobre aquilo que Ele cria, e Cristo é soberano sobre aquilo que Ele redime ou Ele resgata. Ou seja, esse hino ensina para a gente que a obra de Cristo é completa. Os versos 15 e a 17 que a gente leu, exaltam a Cristo sobre a criação. Na semana que vem a gente vai voltar e vai falar exatamente sobre a redenção. Como Cristo resgata aquilo que foi arruinado pelo pecado, reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Agora eu preciso dizer para vocês, ajudar a gente a pensar que a criação é mais do que um preâmbulo para a redenção. Ela é a razão da redenção. Jesus redime porque Ele criou. E Ele quer que todas as coisas, preste atenção, não só os seres humanos, todas as coisas reflitam a glória dEle. Ou seja, isso engloba seres humanos e a natureza. Cristo se mostra supremo duas vezes, naquilo que Ele cria e naquilo que Ele redime. A pergunta que você pode estar se fazendo, talvez, é: pastor, por que Paulo se preocupa tanto em falar nisso? Porque isso é importante, pastor, na epístola aos Colossenses? Por um motivo. Porque começava a rondar naquela igreja um falso ensino, que misturava coisas. Aqui eu peguei mais o nosso tempo, né? A ciência, política, tecnologia, mas eu já volto um pouquinho misturado com outras coisas. Mas no texto de Paulo, do 15 ao 20, por 14 vezes a expressão Ele é, ou nele, por Ele, para Ele aparece. Ou seja, Paulo faz questão de pegar um hino e dizer que Cristo é o centro de todas as coisas. De todas as coisas. Que Cristo é o supremo de todas as coisas, mas um falso ensino começava, e eu já disse para vocês que essa carta ela é muito mais preventiva do que exortativa, mas de qualquer maneira existe exortação nela, uma espécie de sincretismo religioso. Deixa eu passar aqui para vocês. Esse sincretismo religioso, só voltar aqui, deixa eu ver se eu consigo chegar aqui. Olha só. Que é quando você crê em Cristo, mas você vai, influenciado por algum tipo de ensino, vai acreditar que se você, e olha o judaísmo da época presente lá, vai acreditar que talvez se você for circuncidado, que talvez você participe de alguns ritos religiosos judaicos, como é muito presente no nosso tempo, que talvez você fazendo algumas outras coisas de atos de purificação, como o ascetismo, deixando de comer algumas coisas, deixando de fazer isso ou aquilo, ou talvez algum tipo de visão, que isso vai estar ligado na carta de Paulo aos Colossenses, no que diz respeito aos anjos. Esse sincretismo religioso somava a Cristo, e mais um montão de coisas que Paulo vai apresentar na carta à medida que a gente vai andando. Então percebe, eles não deixavam de crer em Cristo, mas eles colocavam uma série de coisas lado a lado com Cristo. Isso acontece o quê? Acontece quando a gente faz isso,
A gente, na verdade, como eu disse domingo passado, a gente rebaixa Cristo. A gente não o exalta. Quando a gente coloca coisas ao lado dele como se tivesse poder para salvar, ou poder para nos aproximar de Deus, ou poder para fazer alguma coisa, sabe o que acontece? Ele deixa de ser o Supremo, para ser mais um, nessa soma de forças que eu chamo sinergia. Deixa eu voltar aqui então, deixa eu ver como é que eu volto aqui agora, aqui ó. Deixa eu ir lá para trás, porque é importante a gente entender esse processo, porque é o mesmo processo que a gente vive nos nossos dias. Né? É o mesmo processo. A gente confia num monte de coisa. E por favor, eu não sou contra a ciência, eu não sou contra a tecnologia. O que eu estou dizendo para vocês, pelo contrário, há muita coisa boa acontecendo. Mas é quando a gente se debruça sobre a ciência, sobre a tecnologia, sobre a política, sobre as filosofias existentes, e acha que elas são a solução para a vida da gente. É quando a gente transfere de Cristo alguma coisa e coloca a nossa esperança nessas coisas. Mais uma vez, para que você que está me ouvindo aí, ou me vendo e ouvindo, e para vocês que estão aqui, diga assim: o pastor é contra a filosofia, o pastor é contra a política, o pastor é contra a tecnologia, o pastor é contra a ciência. Não, não sou. Pelo contrário. A gente teve avanços científicos e tecnológicos que nos ajudaram. O que eu estou dizendo, para mim e para você, para que a gente não esqueça, é quando a gente coloca nossas esperanças nessas coisas. Então, mas também na religião ou nas religiões. É interessante que você me ouça falar isso, mas pastor, nós estamos numa igreja, a gente fala de religião. Não, nós estamos falando de religião aqui. Evangelho não é uma religião. A fé cristã não é mais uma religião onde tantas que você aprende. Mas esses falsos ensinos que caracterizavam esse sincretismo religioso, lembram daquilo? Que se somava aos ritos judaicos, que se somava às visões, ao ascetismo, que eram atos de purificação, elas se somavam a visões que a igreja tinha de anjos. O texto vai falar de adoração a anjos. Eu acho que essa aqui não é uma boa tradução que as nossas Bíblias, porque para mim adotaram, porque para mim tem a ver com adorar a Deus com os anjos, mas de alguma maneira os anjos estavam presentes como algum tipo de mediador. Mas mais do que isso, Paulo estava combatendo uma religiosidade que ela era muito mais parecida. Sabe quando a gente invoca os anjos para serem os nossos protetores e a gente confia mais neles do que Deus? Eu sei que a gente já orou para que os anjos nos protejam. Mas os anjos são criações de Deus. Você sabia disso? Que anjo foi criado por Deus? E uma porção deles, inclusive, se rebelou contra ele, né? Mas às vezes a gente, como os colossenses, sabe de uma coisa? Sabe quando a gente pensa assim, não já é bom Cristo, né? Segurança em dobro com os anjos, quem sabe? Né? Cristo mais os anjos, a gente vai ter uma dupla proteção. Seguro de vida em dobro. Uau! Cristo e os anjos nos protegendo de todo mal. E preste atenção, não é que os colossenses, deixa eu passar aqui, descriam de Jesus. Mas eles desvalorizavam a Cristo com isso. Eles acabavam olhando para a suficiência de Cristo e dizendo assim, mal não faz, né? A gente gosta de usar essa frasezinha aqui, esse mal não faz, eu ouço ela com muita frequência no nosso meio. Mal não faz, né, pastor? Custa acender uma vela para cada santo, afinal de contas, né? Mas eles questionavam se Cristo era suficiente para proteger. Eles questionavam se Cristo era suficiente para a segurança deles. E esse falso ensino propunha os anjos como seres protetores. É interessante porque havia uma ideia de plenitude espiritual, por intermédio de visões, por intermédio de privações.
É como se os anjos tivessem uma influência sobre a nossa vida e trouxesse aquilo que a gente chama de senso de segurança. Quero chamar a sua atenção para isso. Paulo não está falando do Evangelho pela primeira vez. Paulo está falando para o Evangelho numa igreja. Mas que também igrejas também podem cair no engano de procurar segurança em coisas criadas e não no Senhor Deus. E é possível acontecer isso nos dias do apóstolo Paulo e é possível acontecer com a gente, hoje em dia também. Olha aí como é que o mundo, a maneira que o mundo se organiza, afeta aquilo que a gente chama, determina aquilo que a gente chama de cosmovisão. Uma visão da realidade e da vida a partir das minhas crenças na ciência, na política, na tecnologia, nas filosofias e nas religiões. Veja como isso influencia a maneira como a gente adora. Mostra como que as pessoas, todas elas são devotas a alguma coisa. Nós conhecemos pessoas que se relacionam com Deus de outras formas, com outros tipos de fé. E elas mostram, através desse outro tipo de fé, a devoção do coração delas. E você pode dizer assim, pastor, mas tem pessoas que não têm fé nenhuma. Não é verdade. Todas as pessoas têm fé. Pessoas que se apegam às coisas que dão sentido à sua vida têm fé. Todo mundo exerce algum tipo de devoção na vida, de adoração. Afinal de contas, nós fomos criados para adoração. Ou adoramos a Deus, ou adoramos outras coisas, ou a Deus e a outras coisas ao mesmo tempo. Até os ateus fazem isso. Até os ateus têm as suas crenças, e eles se devotam às suas crenças, porque na cabeça dos ateus isso faz sentido para eles. Como é que um ateu acredita que Deus não existe? Tem que ter fé para isso, gente. É crença. São valores embutidos aqui dentro que se transformam na maneira como eu me relaciono com a vida. E se isso traz sentido para mim, isso acaba formando a minha religiosidade. Para alguns pode ser o trabalho. Pode ser o trabalho. Hoje eu vi um programa, eu não sei, acho que o nome dele era MC Daniel. Ele estava dando uma entrevista, eu parei no programa, porque era uma casa que tinha que adivinhar de quem era a casa. E eu fiquei pensando, agora eu estou curioso, agora eu vou até o final. E eu fui até o final. Eu não conheço o MC Daniel, conheci hoje por vídeo, mas ele contou que ele teve uma depressão, e o corpo dele é todo tatuado com dizeres bíblicos. Sabe por que o cara entrou em depressão? Porque o trabalho era o Deus dele. E ele dizia que Deus conduzia a vida dele. Ele entrou em depressão porque ele fazia, por mês, 80 shows. As pessoas dizem que o trabalho dignifica a verdade, mas o trabalho destrói a nossa confiança em Deus, quando você espera tudo dele, e ele não pode te dar tudo que você espera. Para outros pode ser o esporte, para outros pode ser a família. E eu estou dizendo, e eu não sou contra esporte, contra a família e contra o trabalho, mas é quando você se devota e coloca tudo de esperança nisso, no sucesso, no dinheiro, não importa. A verdade é que todas essas coisas, para muita gente, dá sentido. Eu trabalho, eu faço isso e aquilo, eu me devoto àquilo, porque as minhas crenças estão depositadas nisso. A visão que você tem do mundo, que é a cosmovisão, afeta a sua religiosidade. E ninguém é isento de adorar alguma coisa, porque nós somos criados para isso. E a maneira como os colossenses enxergavam os seres criados por Deus, afetava a religiosidade deles. Mas a gente devia pensar em outra coisa aqui. Se a gente quiser ter mais de alguma coisa, que seja mais de Cristo, o tempo todo. Porque se na nossa cosmovisão, Ele é o supremo Deus, Ele é a expressão exata do ser de Deus, a imagem do Deus invisível, e nele tudo subsiste, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, e nele
tudo subsiste, então a gente deveria olhar para Ele e dizer: o Senhor me basta, o Senhor é suficiente para mim. Percebe bem, você não deixa de trabalhar, você não deixa de constituir família, você não deixa de praticar esporte, você não deixa de fazer nada, mas você olha para todas essas coisas e elas não estão concorrendo com Cristo. Elas fazem parte da vida da gente, mas elas não são a vida da gente. É diferente. Aliás, tudo é importante, mas Cristo é o supremo em todas as coisas. É interessante porque os nossos amigos colossenses, né, e eu disse isso para vocês antes de avançar, a redenção é uma maneira de resgatar aquilo que foi perdido na criação. Essa é a divisão do texto de hoje, e esse falso ensino que começava a rodar as igrejas. Olha só como é que eles tinham fé. Você pode perguntar, os colossenses tinham fé em Cristo? Tinham. Mas eles confiavam na segurança, talvez, dos anjos? Confiavam. E isso é revelador como a nossa visão de mundo afeta diretamente a nossa religiosidade. Mais uma vez, ninguém é isento disso. Eu quero chamar a sua atenção para algo que é presente não só lá no tempo do apóstolo Paulo, lá dos Colossenses, mas é presente para a gente. Nós também somos afetados muitas vezes por uma visão de mundo que afeta as nossas crenças e a nossa religiosidade. E eu disse para vocês como que isso pode afetar, por exemplo, a maneira como a gente olha para a ciência. Quer ver uma coisa? Deixa eu explicar para você que está nos vendo aqui, nos ouvindo, e para vocês. Quer ver uma coisa que a gente fez? A gente dividiu ciência e religião. Ciência é a esfera da razão. Isso é um tipo de separação que inclusive os cristãos aceitam, principalmente os que vão para a faculdade. Outro ainda diz Cristo, quando diz que a esfera religiosa é uma coisa, a esfera científica é outra. Enquanto Cristo traz respostas para nós, para a esfera religiosa, a ciência traz resposta para o nosso dia a dia. Você crê nisso? Eu não. Eu creio que Cristo está em tudo. Que eu não vivo uma religião aos domingos, e que de segunda a sábado eu vou viver à mercê da ciência. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que eu vivo a vida cristã todos os dias na minha vida, tendo Cristo, sendo Cristo o supremo Senhor da minha vida, e cuidador dela, sempre. Eu não acredito que a gente é mais crente hoje à noite, do que amanhã de manhã, segunda-feira. Eu acredito que a gente tem um chamado para crer em Cristo todos os dias da nossa vida. É interessante, porque eu estou oferecendo para vocês uma coisa simples, para mostrar como a vida é lá fora, e como que a gente absorve essas verdades, consciente ou inconscientemente. Nós adotamos soluções para a vida da gente que não tem nada a ver com Cristo. Não é que a gente negue a Jesus, você percebeu? Cristo é muito importante para a minha vida, pastor, mas tem outras áreas da minha vida que, a minha confiança está em outras coisas. E a gente divide a vida, segmenta a vida. Cristo é importante para uma parte da vida, mas Ele não é para o todo da vida. E tem muita gente que vive assim. E essa é a religiosidade que muitos vivem. E Paulo vai corrigir isso aos Colossenses, e ele quer corrigir isso na minha e na sua vida. Porque a gente pode cair nesse engodo. Sabe qual é o engodo aqui? De negar a suficiência de Cristo em todas as coisas. Olha só como é que é interessante, como Paulo inicia. Desculpa aqui, deixa eu só voltar. Deixa eu voltar aqui. Paulo inicia dizendo no verso 16: pois nele foram criadas todas as coisas. Todas as coisas. É interessante porque Paulo vai começar a trabalhar aqui, falar um pouquinho nesses versos 15 a 17, que nós podemos correr o risco de negar a suficiência de Cristo. E quando nós fazemos, diz ele, nós o desonramos. Por mais que a gente venha na igreja aos domingos, por mais que a gente louve a Jesus como Redentor,
Se a gente perde a supremacia dele sobre todas as coisas, nós acabamos negando a sua suficiência, mais cedo ou mais tarde. Então Paulo vai dizer que ele é a origem de todas as coisas. Ele é a razão de ser de tudo que existe, pessoal. Não há nada que exista sem ele ser a origem, o princípio criador de todas as coisas. Paulo está dizendo que Cristo é a origem de tudo que existe. E mais, essa semana eu lendo isso assim, eu perguntei, mas o que isso tem que provocar em mim e você? O que isso tem que saber que Cristo é a origem de todo o universo criado, seja visível ou invisível? O que tem que despertar em mim e você? Você tem que olhar para o seu dia a dia, e isso, olhar para a majestade de Cristo, se produzir em você o maior louvor, a maior glória, a maior honra a Ele. Porque esse mundo não existe fruto do acaso, ele tem um autor. E esse autor, que se chama Cristo, pois nele foram criadas todas as coisas, deveria gerar em mim um senso, em você, senso de adoração. Pare para pensar como isso é importante para a gente. É interessante porque nós vamos entrar numa questão aqui, que todas as coisas foram criadas nos céus e na terra. Mas antes de eu avançar, sabe a música que nós cantamos, diz que ele é o primogênito, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. É interessante como que essa expressão de Paulo, primogênito de toda a criação, antes da gente avançar aqui, trouxe problemas seríssimos nos primeiros séculos da era cristã, da igreja cristã. Houve uma controvérsia nos primeiros séculos, chamada de controvérsia ariana, que discutiu acerca da divindade de Jesus. Sabe por quê? Exatamente pela expressão, ele é o primogênito de toda a criação. E aí as pessoas diziam, está vendo? Cristo foi o primeiro a ser criado. Mas o grande propósito não era esse, dizer que ele era o primeiro a ser criado. Um Deus abaixo de Jeová, como diriam os testemunhos de Jeová. Mas a ideia era dizer que ele era da mesma essência do Pai. Isso acabou gerando muito debate, porque se Cristo não é na mesma essência de Deus, se Cristo não é ele não pode ser o Criador de tudo, e muito menos ser adorado, se ele não for da mesma essência do Pai, ele não pode ser redimido, ele não pode nos redimir de todo o pecado, se ele não for da mesma essência. E aí essa expressão pegou muita gente. O problema é o seguinte, o problema é que na cabeça de um judeu, primogênito não significa primeiro no tempo. Na cabeça de um judeu, primogênito é aquele que tem a primazia. Tem ele nascido primeiro ou não. Quer ver uma coisa? Em Gênesis a gente encontra isso. Vários que nasceram depois se tornaram primogênitos. Eu sei que você vai lembrar de um deles, Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro, mas Jacó acaba tendo o direito de primogenitura. Quer ver uma coisa? Outro exemplo é Rúben, que é o primogênito. Mas quem vai ter a proeminência é Judá, que é o quarto na linhagem dos filhos de Jacó. O quarto. Jacó vai abençoar os filhos de José, e ele troca as mãos, e ele abençoa o mais novo em lugar do mais velho, que é Manassés. Na verdade, Jacó estava replicando o que Deus fizera com ele mesmo. O que era mais novo se tornou o supremo na família de Abraão. Note que a ideia de primogenitura na mente do judeu é aquele que tem a primazia.
O Salmo 89, versículo 27, fala sobre isso, que é um salmo messiânico, fala que o ungido de Davi, e diz assim: também o nomearei meu primogênito. E a segunda frase explica a primeira: o mais exaltado dos reis da terra. A ideia de que aquele primogênito, o Messias que viria, ele teria um status e ele seria o mais elevado sobre toda a terra, o mais exaltado. Vocês entenderam o que é primogenitura, o que é ser primogênito? Tem a ver com posição de alguém que é colocado mais elevado ou em lugar de proeminência. Jesus, nesse sentido, ele é o proeminente em toda a criação. Ele tem primazia sobre todos os seres criados. Ele é o soberano sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas. Aliás, o verso 17 vai explicar o verso 16 para tirar toda dúvida. Ele é antes de todas as coisas. Ou seja, ele é eterno, ele não foi criado, ele está acima de toda a criação, ele é o Senhor do universo. É por isso que nós não pensamos que testemunha de Jeová seja um outro tipo de evangelho, quando eles afirmam que Jesus Cristo é um Deus menor que Jeová. A Escritura não tolera esse tipo de afirmação. Nos opomos aos espíritas que falam que Jesus Cristo é um dos espíritos mais iluminados que já pisou a face da terra. Nós também rejeitamos os muçulmanos quando apresentam Jesus como um dos grandes profetas. Entenda uma coisa: muitas outras religiões falam de Jesus de maneira honrosa, mas não são suficientes para torná-lo supremo. Esse é o problema. E Paulo diz para isso: basta. Não adianta você considerar Jesus um grande profeta, um ser iluminado, ou até mesmo um Deus. Não basta. A nossa declaração de fé bíblica tem que ser: Ele é o soberano de toda a criação, inclusive sobre a nossa vida, porque nós somos criados e redimidos por Ele. Paulo então vai usar de 3 preposições. Olha, atenção. Atenção, moçada. Vocês estudaram preposição na escola e perguntaram, para que serve isso no português? Vamos lá. Vamos lá. A primeira preposição que faz diferença no nosso português, aleluia aos professores, não como glória, aos professores que estão aqui, que ensinam isso para a gente. A primeira preposição que é nele, eu disse para vocês que ele dá origem a tudo. Já expliquei que ele é o autor de tudo e que isso devia despertar em mim e vocês, quando a gente olhasse para cada um de nós, quando eu olhasse para a criação como um todo, que isso deveria gerar louvor a Deus, reconhecimento de que Ele é o autor e o princípio de toda a existência, mas que deveria gerar na nossa parte um coração disposto a adorá-lo por isso. Tá bom? Essa é a primeira preposição aí que a gente vai falar, que ele é a origem de todo o universo. Agora, uma coisa interessante é que muitas vezes a ciência se gaba de coisas que ela não pode falar, né? Quem acompanhou o áudio essa semana, o vídeo do professor Adalto Lourenço, vai ver. Ele falando de Darwin, e como Darwin dizia assim, Darwin nunca falou sobre a origem da vida, Darwin falou sobre a origem das espécies. E Darwin, no comentário, ele abre aspas, olha o que Darwin disse: que existe algo muito misterioso nessa criação, que ele não sabe explicar como que ela veio existir. Dá uma olhada lá, Adalto Lourenço. Mas às vezes a ciência se gaba quando ela quer tratar da origem, e ciência nenhuma tem capacidade para tratar da origem. A ciência pode falar sim do funcionamento do universo, de como e quando as coisas funcionam,
mas a ciência não consegue dizer como é que elas começaram. Na dinâmica de Paulo, causa e efeito, ciência só consegue avaliar o efeito. Não tem como descobrir a causa. Por quê? Porque é a revelação de Deus. Deus tem que dizer para a gente que Ele é a causa de todas as coisas. É por isso que Hebreus 11 vai dizer, pela fé, nós cremos que o mundo foi criado por Deus. Porque a gente não descobre por ciência nenhuma e nem por ciência feita por cristãos. Ciência é a articulação de estudar como as coisas funcionam, não a origem delas. Porque para saber das origens nós precisamos ouvir do próprio Deus, que Ele foi o autor de todas as coisas. Quando fala da origem do universo estando em Cristo, nós precisamos lembrar de como isso é importante para nos inspirar a termos um coração admirado por Ele. Admirado por ser a origem de complexidades tão extraordinárias. O verso 16 vai falar que nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Pensem nos céus. Eu acho que você gosta de vez em quando ver aqueles vídeos sobre astronomia que mostram o tamanho do universo. Pense comigo. Num desses vídeos dizia que a galáxia mais próxima está numa distância de 2 milhões de anos-luz. Eu fiquei olhando mal. Tá, e o que isso quer dizer? E alguém fez a seguinte comparação. É como você entrar num foguete que voa a 300 mil quilômetros por hora e viajar 2 milhões de anos para chegar pertinho. Deus criou uma coisa estupendamente grande para revelar que Ele é maior do que essa coisa estupendamente grande chamada universo. Pense na Terra, não só nos céus. Aliás, tem um amigo meu chamado Djalma Henrique Hack que está hoje, foi comemorar o aniversário dele na NASA. Eu disse, pô, como você é bobo, você devia me convidar para carregar suas malas. Está lá na NASA. Eu disse, cuida, com 60 anos você pode fazer um foguete, a tua família de botar no foguete numa viagem só de ida. Agora, pensa na Terra. Pense no fascínio do corpo humano. Não no meu. Pense no Tiago. Sabe quando o Tiago publica aqueles vídeos ali? O cara, aqui, músculo para cá, músculo. Não, pense no corpo humano. Ele não precisa ser musculoso, mas ele é misterioso. Né? Por exemplo, essa semana, acho que está acabando hoje, não sei, uma feira que acontece na EFAP, lá em Chapecó. 9 mil pessoas passaram no penúltimo dia por ela. E o pessoal da tecnologia mostrava um óculos que a gente podia ver o funcionamento do corpo humano em 3D. E os médicos que estudam o corpo humano, eles se deliciam com essa complexidade do corpo e como que ele funciona, né? Eu penso que o médico deveria ficar boquiaberta diante de tamanha complexidade, né, que é o corpo do ser humano. Tanto é que Provérbios diz a respeito disso que o ouvido que ouve e o olho que vê o Senhor fez a ambos. Provérbios 20, 12, guarda lá. É pensar que tudo isso funciona de maneira fascinante. Foi o Senhor que fez. Eu falava para o Adelar e para a Márcia que eu estou com perda de audição. Principalmente quando a Bianca quer me dar bronca. Foi o Senhor que fez. Quando a gente fala da origem do universo, isso deveria levar a gente, cientistas, alunos, professores, seres criados, todo mundo, a adorar ao Criador de todas essas coisas em louvor contínuo. Dizer para Ele, foi o Senhor que fez isso. Mas Paulo não fala por aí, não para por aí, porque no versículo 16, ele vai falar também de coisas que são visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias,
em alguns principados e potestades, poderes e autoridades. Ele vai falar também dessas coisas. E aqui a gente precisa entender um pouquinho isso, porque isso aqui tem um duplo significado para os estudiosos. Porque pode ser poderes e autoridades, obrigado, meu amor, poderes e autoridades, pode se referir aos poderes deste mundo, ao mundo que nós vivemos, mas pode se referir também ao mundo espiritual, onde habitam os demônios, que muitas vezes estão por detrás dos governantes deste mundo. Não importa se estamos falando de um mundo político, dos homens que estão em posição de grande autoridade, ou de seres malignos que se utilizam dessas pessoas que estão em autoridade. A ideia aqui é que Cristo tem autoridade sobre toda a esfera espiritual também. Que Ele controla o que eles fazem. O mesmo Deus que no Antigo Testamento é apresentado como soberano sobre os reis da terra, é o mesmo que no Novo Testamento em Cristo diz que Ele tem poder sobre os demônios nos Evangelhos, quando os Evangelhos nos apresentam. Mas, infelizmente, determinados grupos evangélicos parecem colocar os demônios como tendo um poder par e par com Cristo, lado a lado com Ele. Porque para muitos tudo é do diabo. E quando você lê os evangelhos, tudo é de Cristo, inclusive o poder que Ele tem sobre os demônios. E nem de perto eles conseguem se aproximar do poder de Cristo. Demônio algum tem pé de igualdade com Cristo, medindo forças. Claro que não, gente. Quando você lê os evangelhos, alguns demônios pedem clemência diante do Senhor e de Jesus. Não nos expulse daqui. É que a gente tem uma ideia errada sobre batalha espiritual. Como se os demônios pudessem medir força entre partes iguais com Cristo. O texto está dizendo para a gente que todas as coisas foram criadas por Ele, inclusive esses seres que lá atrás se rebelaram contra Deus. O que Paulo está tentando fazer, ensinar aqui? Ele está demonstrando para os Colossenses que eles não tinham razão nenhuma para temerem seres espirituais. Se eles têm a Cristo, não precisavam ficar apelando para outros seres espirituais, porque esses seres espirituais são criaturas sobre o poder de Cristo. Cristo deu origem a eles. Alguém, não sei quem agora, se estiver aqui, me perdoe, eu não vou citar nome, é claro, mas alguém aqui me perguntou outro dia se eu acreditava em inveja e olho grande. E eu disse, é claro que eu acredito, mas desde que eu estou em Cristo, nada disso me atinge. Por que eu vou achar que esse tipo de coisa tem um poder maior sobre a minha vida, que está em Cristo? Eles não precisavam ficar apelando para outros seres. Você pode estar pensando assim, certo, o apóstolo Paulo tinha, mas era que chegar junto desse povo, os colossenses. Mas ele está falando para a gente hoje também. A gente vive, quer ver uma coisa? Quer ver como a gente tem vários temores no nosso coração? E você às vezes não se dá conta, mas você explicita isso. A gente vive numa época em que nós temos medo do poder político. A gente vive hoje num país onde a nossa liberdade está sendo cerceada. Inclusive, pastor, estão tentando empurrar certas agendas pagãs e estão tentando dar aspectos legais para ela. Inclusive, dizem que vão perseguir a igreja. Em meio a tudo isso, eu queria lembrar para você uma coisa. Cristo detém todo o poder sobre a vida política e os governantes do nosso país. Algumas pessoas do nosso tempo e da nossa religiosidade, muito perto da nossa espiritualidade, têm medo com aquilo que pode acontecer por meio de espíritos malignos. E nós precisamos
ajudá-las a entender que Cristo tem poder sobre tudo isso. Quando a gente fala de poder político, quando a gente fala das forças do mal, às vezes eu olho nos olhinhos das pessoas e eu vejo a apreensão. E as nossas atitudes quase mostram um certo temor, igualzinho às pessoas pagãs. A gente tem uma frasezinha que a gente gosta de usar no nosso dia a dia: não, Deus está no controle. Mas raramente isso é uma verdade encarnada na vida da gente. Paulo está dizendo para os Colossenses e para a gente também, que todas as coisas foram criadas nele. Ele é a origem de todas as coisas. Mas esse não é o primeira preposição, porque tem uma segunda: por ele. Ou, se você quiser, também por meio dele. Cristo não é somente o arquiteto que planejou toda a criação. A Bíblia vai dizer também que ele executou todas as coisas. É por ele, por meio dele. Olha que interessante. Saber que Cristo executou todas as coisas leva a duas coisas que às vezes a ciência não consegue explicar por si mesma. Que é o ajuste fino, a primeira coisa. O que isso quer dizer? O mundo científico, inclusive os cientistas ateus, reconhecem que esse mundo tem uma sintonia fina perfeita. E eu vi outro dia um cientista dizendo que tem aparência de que foi criado. Só aparência. Mas é impressionante que muita gente na esfera científica, que não crê em Deus, não pode negar essa realidade. Que tudo funciona tão perfeitamente que parece que alguém intencionalmente as criou. Isso revela para a gente com clareza do executor do projeto, a mão daquele que fez todas as coisas. Revela a maestria desse executor ao criar todas as coisas com riqueza de funcionamento. Quer ver uma coisa? A outra é a informação. Esse projeto arquitetônico que a gente acredita ser Cristo, o Criador, e que sustenta tudo, está cheio de informação. Quer ver uma coisa? A gente estuda isso na escola, mas a gente esquece. A gente sabe, por exemplo, que se o Sol chegar um pouco mais perto da gente, a gente vira churrasquinho. A gente sabe disso. O salmista tem uma maneira poética de dizer isso no Salmo, quando ele diz: não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som, no entanto por toda a terra se faz ouvir a sua voz, falando das coisas criadas. Quer ver uma coisa? Código genético. Você sabia que tem 4,5 bilhões de letras colocadas na ordem certinha? E não é que isso é uma coincidência. A questão está repleta de informação. Pense no seu cérebro, ou no cérebro humano, com inúmeras sinapses se comunicando de maneira fantástica, para que a gente faça as coisas de maneira fantástica. Eu falando aqui, você ouvindo aí, mas não só ouvindo, você refletindo e poderando das coisas que eu estou falando. E a Bíblia vai dizer que tudo isso foi feito pelo Senhor. Mas sabe de uma coisa, às vezes a gente nem liga muito para isso, e muito menos rende louvores para o executor dessa perfeição. Cristo não somente a origem, mas ele fez tudo com cuidadosa perfeição. Ele não mandou fazer, ele fez. E aliás, como eu gosto de dizer, em tudo está a digital dele. A terceira preposição é para ele. E aí isso já vira propósito, né? Propósito, ele é o propósito de tudo. É a mesma linguagem que Paulo, é o mesmo pensamento, reflexão de Paulo em Romanos 11, quando ele explica 11 capítulos e ele termina com um louvor, ele chama de doxologia, a ideia de louvar a Deus. Depois de 11 longos capítulos, ele vai dizer:
Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. A gente devia desejar a mesma coisa. O propósito do Criador e do sustentador é que em tudo ele seja glorificado. Em tudo. Eu chamo a atenção de vocês para o fato de que ele não só é a origem de tudo. Se ele fez tudo, então ele deve ser honrado por causa disso. Nós deveríamos celebrar mais a Cristo por tudo o que ele faz. Porque ele não só é a origem, ele também é o executor. E quem pensa assim sabe maravilhosamente que Cristo precisa ser exaltado. O verso 17 liga a origem com propósito. Aliás, desculpe, o Catecismo de Genebra vai falar disso, quando liga as duas coisas, origem e propósito. Deus nos criou e nos colocou na terra, vamos lá, para ser glorificado em nós. E certamente é correto que dediquemos a nossa vida à sua glória, já que Ele é o princípio dela. O verso 17, então, fala que Cristo é o unificador do universo. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. Ele é o sustentador de todas as coisas. É a ideia da providência divina na criação. Ele cria, governa e faz todas as coisas permanecerem como elas são. Ele é o elemento sustentador e unificador de todo o universo. Isto é, se o universo é um cosmos e não um caos, é porque Cristo dá coesão. Nesse sentido, disse um autor, o universo é cristocêntrico. Deixa eu voltar aos exemplos. Se o Sol se aproximasse da Terra um pouquinho, a gente sabe o que aconteceria com a gente. E se a Lua se aproximasse da Terra, a gente saberia que as marés inundariam o nosso planeta. A gente sabe que desajustes mínimos causariam desastres terríveis no nosso planeta. A gente lidou com um vírus há pouco tempo, imperceptível aos nossos olhos, mas que causaram danos e mortes para a vida da gente. E a gente se sentiu impotente para lidar com esses microagentes. Muitos de nós nos sentimos perdidos, apavorados, com medos, impotentes diante deles. Mas isso é revelador. E nos mostrou que se não for Cristo sustentando todas as coisas, o planeta teria perecido. A vacina ajudou? É claro que sim. A ciência ajudou? É claro que sim. Mas tem alguém que é maior do que tudo isso, que preserva todas as coisas nos seus devidos lugares. Deus fala de um pacto que Ele faz com o dia e com a noite, lá em Jeremias 33:19. Diz que com Noé, Deus disse que haveria sementeira, ceifa, frio, calor, dia e noite, mostrando que Ele preserva tudo isso. Cada estação no seu lugar. Vocês já sabem dessas coisas, né? Mas elas precisam ser lembradas, para que a nossa segurança não seja fundamentada, ou esteja fundamentada naquele que nos ama redentoramente e sustenta a nossa vida pela palavra do seu poder. Mas como é fácil fugir dessa verdade. Como é fácil fugir dessa verdade. Como é fácil a gente se esquecer dela. Quer ver uma coisa? Olha a série de filmes, inúmeros filmes que existem, que falam sobre desastres apocalípticos. Sabe, terremotos, asteroides, ou até invasão alienígena. A gente já assistiu filmes assim. Mas esses filmes mostram uma quase destruição do mundo. A gente sabe disso. Mas sempre tem o herói. E quem é o herói? Sempre um ser humano, com seus recursos humanos, com a ciência, com a tecnologia, e no final esse herói se salva e salva o planeta da destruição. Através de histórias de
realizações humanas. Acho que vocês conseguem perceber de como o mundo reage diante de catástrofes e epidemias que a gente viveu, ou pandemias que a gente viveu. Mas isso é revelador também. É revelador porque quando pandemias e catástrofes vêm, a confiança muitas vezes é posta nos esforços e recursos humanos. É isso que o ser humano faz. Os ciúmes revelam onde está o coração humano. Por que eu estou falando isso? Para que a gente não se torne igual, semelhante a isso. Nós não podemos reagir aos temores do mundo natural, seja uma pandemia, mas pode ser qualquer outra coisa, guerra, como estamos vivendo, desastres naturais, qualquer coisa do tipo, buscando algum tipo de redenção em recursos humanos. Eu digo isso porque às vezes nós olhamos para a tecnologia como a redenção para os nossos problemas, nós olhamos para a ciência como a solução para os nossos problemas, e não poucas vezes escutamos cientistas dizendo que agora, com os avanços e descobertas científicas, nós vamos conseguir fazer com que as pessoas vivam mais tempo. A gente não se dá conta como o próprio ser humano tenta se redimir dos efeitos do pecado. É assim que o mundo pensa. O coração das pessoas tem redenções humanas. Isso faz sentido para o mundo, mas não faz para você. Não faz para você. Porque quando você coloca a sua esperança, o seu coração em coisas feitas por homens, você está dizendo que as soluções para os seus problemas também são humanos. Você está imitando os filmes apocalípticos. O nosso filme tem outra história de redenção. Ciência e tecnologia, sim, às vezes minimizam um pouquinho os efeitos da queda. E é claro, como eu disse, nós somos gratos a Deus quando a medicina melhora a nossa qualidade de vida. Claro que sim. Mas às vezes o nosso coração confia demasiadamente nessas coisas. Pastor, ciência e tecnologia, deixa eu falar também do mundo espiritual. Não é raro eu ouvir pessoas dizerem assim: pastor, ora por mim, o senhor tem oração de poder. Muitas pessoas têm receio de espíritos malignos, então elas querem receber sobre si orações de poder. Parece espiritual, né? Parece honrar a Cristo isso. Mas, na verdade, esconde a demonstração humana de desempenho espiritual, de performance, sabe? Eu vou lá, expulso, crio um campo de força cristã contra os poderes do mal. Está dominado, deixa comigo. Como nós somos bons em mascarar a dependência de nós mesmos. A gente consegue espiritualizar isso com essas frases. Sabe o que Paulo está dizendo aos Colossenses? Que toda vez que a gente rouba de Cristo a sua glória, que a gente pode roubar de Cristo a sua glória com esse tipo de pensamento. Não é que eles e nós neguemos a Cristo, mas a gente não o declara o suficiente. Sim, nós cremos em Cristo. E você pode estar imaginando: puxa vida, que pena que o meu amigo, que aquela pessoa deveria estar aqui, pastor, para ouvir isso. Nada disso. Eu não estou falando com o seu amigo, estou falando com você. O fato de que você confia em Cristo, mas confia em outras coisas também, pode ser ciência, pode ser tecnologia, pode ser política, pode ser religião, pode ser o que for. Naquilo que a oração pode fazer por você. Olha só, nós criamos categorias para oração. Oração de poder. E tudo isso revela os nossos esforços. E não a nossa caminhada para a glória de Cristo. Um salmo que ecoa o salmo que nós lemos no início, 125. Para a época, né? Nós poderíamos atualizar esse salmo, né? Alguns confiam em carros, e carros aqui não é BMW, Mercedes, não é isso. É carros de guerra, né?
Aqueles carros que você vê em filme, o que só os exércitos poderosos tinham, né? Que eles saíam para as guerras, ou em cavalo, outros em cavalo. Mas nós, diz o salmista, nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Porque Ele é o Deus Criador, e Ele é o Deus sustentador. Por que nós nos reunimos aqui domingo após domingo? Por que a gente faz isso? Porque nós estamos aqui para adorar o Rei da Glória, o Criador e sustentador do universo. Por isso nós estamos aqui domingo após domingo, para fazer isso, para dizer e lembrar às pessoas que Ele é a nossa segurança. Os seus amigos precisam saber que você planeja a sua semana para vir aqui os domingos. Os seus amigos precisam olhar para você e dizer: a minha agenda, ela é determinada pelo Senhor do Universo, e eu me organizo para estar aqui aos domingos em função dEle. Porque até isso Ele fez, o Senhor do Universo fez. Um dia que fosse separado para o povo dEle para adorá-lo. Ele criou todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas. E sabe de uma coisa? Se Ele soltar uma coisa, menos que isso, tudo desanda. As coisas permanecem como estão organizadas, porque Ele as detém nas suas mãos. As pessoas precisam ouvir isso de você. Mas pastor, as pessoas já sabem disso. Mas em 2020, em 2021, muita gente se esqueceu que Deus é a sua única segurança. Muita, inclusive e principalmente cristãos. Você precisa proclamar esse Cristo soberano sobre todas as coisas. Você precisa anunciar em palavras e em vida a suficiência dele para você, de como que você confia nele, que você não rouba a glória que é devida ao seu nome, que o seu coração é devoto dele, porque ele não só cuida da redenção dos seus pecados, mas porque ele cuida da sua vida no dia a dia também, como Criador de todas as coisas. Nós não confiamos em carros, nem em cavalos, mas no nome do Senhor, o nosso Deus. Feche os seus olhos e vamos orar. Deus bendito, nós nos aproximamos do Senhor, primeiro para pedir perdão por um pecado terrível que talvez a gente cometa no dia a dia, que é colocar Cristo e mais tanta coisa lado a lado dele, para obter segurança, para nos sentirmos mais protegidos e guardados. Mas quando nós fazemos isso, nós não confiamos plenamente nele, nem na suficiência dele. Nos perdoa, porque muitas vezes nós agimos assim. Mas nós temos aprendido com Paulo na carta aos Colossenses, não como um turista que passa rápido pelo texto, mas como um guia turístico que vai de lugar em lugar mostrando os detalhes, a beleza desse texto bíblico. E nós aprendemos com Paulo que ele é grato por aquele povo, que ele intercede para aquele povo, mas que agora ele diz: confiem tão somente em Cristo. Ele é suficiente para vocês. Nele tudo subsiste. Louvado e bendito é o Senhor que nos ensina, nos relembra de verdades tão antigas, mas que precisamos delas para os dias de hoje. Porque nada mudou, Deus, depois de Gênesis 3. O ser humano continua tentando se exaltar através dos seus grandes feitos e realizações. Mas nós somos um povo que somos salvos pela graça, mediante a fé.
Nós somos um povo que te conhecemos como Pai, um Pai que conhece as nossas necessidades, sabe cada uma delas. Por isso, tira a aflição, o medo, a ansiedade, seja o que for do nosso coração, tira tudo que venha concorrer com teu filho, para que ele fique ali no nosso coração, sendo adorado e exaltado pela tua igreja, pela vida de cada um de nós, em família também. Nos despede nesse dia, Senhor, pela tua graça, para que saiamos por essas portas, bem diferente de como entramos. Talvez entramos aqui apressados, atrasados, preocupados, ansiosos, com tanta coisa com o dia de amanhã. E Jesus, numa simplicidade, nos ensina a viver um dia de cada vez. Basta o seu dia, o seu próprio mal. Mas Ele nos ensinou que devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E que devemos confiar nele para que tudo o mais, comida, bebida e vestimenta, sejam acrescentadas. Que toda a glória seja dada ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. E que essa semana seja plena, não de preocupações, de medos e ansiedades, mas plena de confiança naquele que cuida de nós todos os dias da nossa vida. Assim nós oramos confiantes. Amém.